boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia desse evento incrível, que será o segundo mês acadêmico de farmácia do Centro de Acadêmico de Farmácia 5 de Maio. A palestra de hoje será Atuação do Profissional Farmacêutico em Serviço de Hemoterapia e Banco de Sangue. Quaisquer dúvidas, mande no chat para que a nossa monitora Paula anote para o fim da palestra. Eu me chamo Renato, membro da gestão 2020-2021 do CAF 5 de Maio. Estarei hoje com vocês para a apresentação da palestrante Sandra Regina Quintal, farmacêutica bioquímica formada pela Universidade Estadual de Londrina em 1988, especialista em metodologias do ensino pela Universidade de Dundee, na Escócia, mestre em análises clínicas pela USP, São Paulo, em 2003, docente do Departamento de Patologia e Análises Clínicas do Centro de Ciências da Saúde da UEL, atual coordenadora do programa de residência em farmácia, modalidade análises clínicas, área de concentração em citomorfologia hematológica, neoplasias hematológicas e educação do ensino superior, docente dos cursos de enfermagem, farmácia, medicina e nutrição. Atua em hematologia na docência e no laboratório de hematologia do Hospital Universitário da UEL há 30 anos, e presta consultoria a diversos laboratórios de análises clínicas de Londrina e região. É com muito prazer que passo a palavra para a palestrante. Doutora Sandra, fique à vontade. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição. Obrigada, Renato. Eu quero agradecer o convite e parabenizar, né, de vocês estarem mantendo o Mesafar, né? Então, a todos que estão presentes, né, com muito prazer, né, que vamos conversar um pouquinho sobre algumas possibilidades de área de atuação, né, da nossa profissão farmacêutica, né? Eu estou voltada para hematologia, análises clínicas, mas atuo também na triagem clínica de doadores do Hemocentro, do Hospital Universitário, né? E antes de iniciar, eu gostaria de reforçar aquilo que nós tivemos na sala 1, né? Lembrarmos de um dos nossos alunos. Eu estava presente, infelizmente, no dia que ele faleceu, ele estava chegando para o estágio de farmácia hospitalar. Ele foi sempre muito atuante no curso, uma pessoa que fazia diferença, né? E espero que todos nós possamos, né, carregar a lembrança, né, e termos como exemplo de dedicação e de vontade de aprender, crescer e fazer a diferença. Então, eu vou iniciar a apresentação para vocês. Ok, professor. Antes de começar com a apresentação propriamente dita, é uma informação, Renato. Nós temos acadêmicos de todas as séries? Isso, aham. Até os nossos ingressantes. Sim. Calouros. Todos os calouros foram convidados. Então, tá bom. Então, pessoal, né, futuramente todos serão farmacêuticos, né, e cada um escolherá uma área de atuação. E muitas vezes nós ficamos limitados pensando que a profissão farmacêutica ou se dedica à produção do medicamento, ou se dedica, né, à comercialização e distribuição deste, ou a análises clínicas. Mas nós temos um leque de possibilidades imenso. E aí nós vamos conversar um pouquinho hoje de uma destas possibilidades, que é a atuação do profissional farmacêutico em banco de sangue. Então, eu comecei essa apresentação falando realmente, descubra novas possibilidades, e que vocês possam se encantar com alguma das possibilidades que vocês vão conhecer durante esse Mesafar, ou em outras oportunidades durante o curso, para que vocês possam sempre realizar com paixão a profissão, a área, né, específica com a qual vocês vão lidar futuramente. E também lembrando que nós, farmacêuticos, trabalhamos com saúde e qualidade de vida, tá? Não apenas, né, restrito a medicamento. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da atuação do profissional farmacêutico em hemocentros e serviços de hemoterapia. Muitas vezes nós nos perguntamos assim, né, alguns de vocês são de Londrina, nossa, mas será que é uma área tão grande, né, que eu possa vir a me interessar
para ter como área de atuação, então, só contextualizando, né, postos possíveis de trabalho existentes hoje, o que não quer dizer que não possa ser ampliado. O Brasil conta com 32 hemocentros e mais 500, em torno disso, serviços de hemoterapia. 16 a cada 1.000 habitantes são doadores de sangue no país. E o percentual corresponde a 1,6% da população brasileira. O nosso intuito é que isso aumente e está também em nós estarmos conscientes da importância de doar sangue, sermos doadores e trabalharmos, né, com a doação de sangue. Né? Anualmente, cerca de 3,5 milhões de pessoas necessitam de transfusões de hemocomponentes e seus derivados. Essa demanda aumentou muito devido à pandemia. Infelizmente, o paciente COVID, entre tantas alterações, uma delas é a necessidade transfusional. Isso fez com que a nossa necessidade de captação, né, e agilização desses hemocomponentes seja muito grande. Então, hemocentros e serviços de hemoterapia são locais licenciados onde se desenvolve atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue, seus componentes, além de procedimentos transfusionais. Ele não fica só na produção, ele acompanha esse sangue durante todo o seu trajeto. Tá? E por que isso é interessante para nós? Tá? Daqui a pouquinho vamos olhar. Só vendo em termos de organização deste serviço, nós temos uma hemorrede, que é a Rede Nacional de Serviços de Hematologia e Hemoterapia. Temos as hemorredes estaduais, por exemplo, o Hemocentro do HU faz parte da rede EMEPAR, a rede do Paraná, e essas redes estaduais, elas são divididas em serviços públicos e privados. E aí, dependendo da complexidade, nós temos, né, agências transfusionais, unidades de coleta e transfusão, unidade de coleta, hemonúcleo, quando eu recebo, né, esse sangue para ser trabalhado de diversas regiões, hemocentros regionais, tá, que vão fazer parte, então, dessa grande rede de sangue e hemoderivados. Apresentando, então, para vocês a carinha nossa ali da entrada do Hemocentro do HU, que faz parte da rede EMEPAR. Mas, como eu falei, por que é importante para nós, farmacêuticos, conhecermos um pouco do ciclo do sangue? Olha que interessante. Em 2012, a 5ª edição da Farmacopeia Brasileira, atualizada pela Anvisa, incluiu os hemocomponentes no rol de especialidades farmacêuticas. E se é uma especialidade farmacêutica, cabe a nós estarmos presentes durante todo esse processo de coleta, produção e distribuição do sangue e seus derivados. Além disso, olha que interessante, Resolução 673, de 18 de setembro de 2019, Conselho Federal de Farmácia. Existe uma resolução que dispõe sobre as atribuições e competências do farmacêutico em serviços de hemoterapia e ou bancos de sangue, tá? Em qualquer um daqueles níveis daquela pirâmide invertida que nós observamos. Então, o farmacêutico faz parte dessa rede de captação, produção e utilização. Nessa resolução, as competências, elas são distribuídas em 4 nichos. No nicho gerencial, técnico laboratorial, cuidado ao doador e ou receptor e assistência farmacêutica. E o que cada uma destas fala em relação à atuação deste profissional? Só salientando que quando nós estamos inseridos nesse ciclo, né, produtivo do sangue, muitas vezes nós não iremos atuar
em todos esses nichos. Tá? Às vezes vamos atuar em um ou outro nicho, tá? Mas não em todos, mas temos inserção em todos eles. Então, gerenciamento de serviço de hemoterapia ou hemocentro. O farmacêutico, ele faz toda a parte gerencial de aquisição e armazenamento de medicamentos e soluções que serão utilizadas em procedimentos especiais em componentes, mas também na aquisição até da bolsa de coleta de sangue. Tá? Este é um parecer que somos nós que estamos habilitados a dar. Tá? Nós temos diversos farmacêuticos trabalhando no nosso hemocentro. Qualificar e coordenar, né, os nossos fornecedores, então é toda a parte gerencial mesmo de equipamentos e insumos, na doação de sangue. Eu não sei se alguém já teve a experiência de doar sangue. Nós temos material desde a bolsa de coleta, os tubos de análise, né, para os exames, agulha, né, na pré-triagem, onde nós temos que fazer uma dosagem de hemoglobina. Hoje não estamos mais furando o dedo, já temos tecnologias mais avançadas e mais confortáveis para o doador. Mas tudo isso faz parte de uma seleção que o farmacêutico participa. Né? Coordenar todo o sistema, participar da política de RH e da própria estrutura, da logística dentro do hemocentro, desde a recepção até como este sangue será depois liberado para distribuição no serviço. Participação na elaboração, implementação e monitoramento de programas destinados a minimizar os riscos para a saúde. Então, isso tudo vê EPIs, normas de descarte de materiais, de higiene, né? Então, em todo o momento de elaborar, de organizar esse serviço para ele estar apto a receber um doador e processar sangue, o farmacêutico participa. É toda a parte gerencial da forma como vocês imaginarem. De RH, gerenciamento financeiro, gerenciamento de insumos, gerenciamento de equipamentos, tá? Então, tudo isso faz parte de atribuições às quais nós estamos habilitados a desenvolver. É claro que quem vai para uma área mais de gerenciamento irá se especializar, né, nesse trâmite, né, em diversas modalidades de aquisição de insumos e equipamentos, comodatos, compra, né. Então, a pessoa tem que ter o conhecimento técnico para poder avaliar o que é melhor para aquele serviço. Em termos de atribuições técnicos laboratoriais, talvez seja mais fácil nesse comecinho, né, para que vocês enxerguem. Mas, dentro de técnicos laboratoriais, nós fazemos desde a triagem clínica, a entrevista com o candidato à doação de sangue, para ver se ele está apto a realizar essa doação. No caso, no hemocentro, eu participo da triagem clínica, tá? Também, nas atribuições técnicos laboratoriais, tem toda a parte propriamente dita de realização dos exames que são necessários para garantir a qualidade do sangue coletado. Então, na parte de imunologia, né, todos os testes sorológicos que nós desenvolvemos para sífilis, para chagas, para HIV, para hepatite, de biologia molecular, que também é utilizada para confirmar alguns exames. Nós precisamos de 2 metodologias ou testes confirmatórios para garantir a qualidade desse sangue. Os exames de imunematologia, para nós vermos o mais comum que todos conhecem, tipagem sanguínea, mas também nós fazemos o que nós chamamos, né, dos pré-testes transfusionais, como, por exemplo, reação cruzada, ver se aquele indivíduo que vai receber sangue
ele não tem algum anticorpo, alguma coisa que irá atuar no material recebido, isso impeça, então, que ele receba aquela bolsa e necessite de uma outra, né? Nós fazemos também, em termos de hematologia, a pesquisa de hemoglobina variantes, por exemplo, pesquisa de hemoglobina S. Hemoglobina S é aquela hemoglobina relacionada ao doente falciforme. Entretanto, quem é portador de hemoglobina S é saudável e doa sangue. Este sangue que contém, essa hemácia que contém hemoglobina S, ela tem uma restrição de uso, ela não pode ser usada em todos os indivíduos. Por exemplo, ela não pode ser usada num recém-nascido. Então, nós temos essa participação de laboratório, né, para poder classificar e habilitar esse sangue para o seu uso ou não. Também no técnico laboratorial, nós não transfundimos sangue total. O sangue, ele é constituído, né, por diversos elementos. Nós separamos o plasma, separamos concentrado de hemácia e concentrado de plaquetas. Essa produção de hemocomponentes que envolvem centrifugações, né, processos de separação, isso também é supervisionado e realizado por farmacêutico. Além disso, tudo que nós produzimos num banco de sangue, né, ele precisa ser checado em termos de qualidade, né, em qualidade de viabilidade do material, em qualidade, né, do material não estar contaminado com micro-organismos, na qualidade, por exemplo, quando eu produzo um fator de coagulação que um hemofílico vai receber, eu tenho que ter certeza que esse fator está atuante e em que concentração ele está. Então, todo esse processo de controle de qualidade, né, cabe também a nós e está dentro das atribuições técnico-laboratoriais. Cuidado do farmacêutico nos pacientes nos serviços de hemoterapia. Toda vez que o sangue é transfundido, né, um dos seus hemocomponentes é transfundido, alguém do serviço de hemocentro, né, ou do serviço do banco de sangue, acompanha essa transfusão e cabe ao farmacêutico, tá, avaliar, né, se essa prescrição, né, precisa mesmo desse hemocomponente, é nessa quantidade, qual é o melhor horário para ser administrado. Isso não vai impactar com algum outro medicamento ou algum outro insumo que este paciente está recebendo. Tá? Então, nós temos todo uma monitorização e participação, tá, junto ao uso destes hemocomponentes. Olha que interessante, solicitar exames laboratoriais de receptores para fins de monitorização dos efeitos transfusionais, se houver uma reação transfusional, que nós chamamos, depois vamos ver no ciclo propriamente dito do sangue, né, a hemovigilância, o farmacêutico estará presente, né, são situações de notificação e das quais nós participamos. Se houver necessidade de prescrever medicamentos, os quais, né, não haja necessidade de prescrição médica, o farmacêutico poderá fazê-lo. E na parte de assistência farmacêutica, né, nós temos, né, estabelecer um sistema eficiente, eficaz e seguro da distribuição, né, fazer a rastreabilidade de todos os insumos que são utilizados pelos pacientes, né, participar dos processos de qualificação, validação, avaliação de prestadores de serviço, fornecedores, saneantes, né, os materiais de limpeza e tudo mais. Né. Participar também da observação se o descarte de material biológico e perfluorocortante está sendo feito de maneira adequada. Então, o farmacêutico, ele participa de todo o processo que envolve a doação e a utilização do sangue.
É bastante interessante comentar com vocês que quando eu estava preparando essa apresentação, alguns colegas falaram assim, nossa, mas tem legislação tão recente, de 2012, 2019? Tem, né? Nós devemos sempre ficar atentos a tudo aquilo que nós estamos habilitados e autorizados a realizar. Então, é muito interessante. E aí, só para que vocês conheçam um pouquinho do ciclo do sangue como um todo, e depois nós vamos ter umas fotos do nosso serviço, tá? O ciclo produtivo do sangue, ele envolve captação e seleção do doador, triagem clínico-epidemiológica, coleta de sangue, triagem laboratorial, processamento, armazenamento, transporte e distribuição, o controle de qualidade, os procedimentos transfusionais propriamente ditos e a hemovigilância. Então, o que é cada uma destas etapas? Na primeira etapa, recepção e cadastro, né? E já fazendo propaganda para que vocês se tornem doadores de sangue, né? E quem está próximo a Londrina ou é residente em Londrina, né, possa se tornar um doador lá no Hemocentro. Sempre na doação, o candidato deve apresentar um documento de identificação oficial com foto. Se for sem documentação, infelizmente, não pode doar, né? Se o paciente já foi cadastrado, quando ele se apresenta para a doação, ele deve respeitar o intervalo mínimo entre as doações, tá? Mulher pode doar, fazer 3 doações num período de 12 meses e homem, 4. Entretanto, o intervalo mínimo para a mulher é de 90 dias, então ela pode antecipar a doação, respeitando esse máximo de 3 doações no período de 12 meses, e o intervalo mínimo para o homem é de 60 dias, mas também ele tem que respeitar o máximo de 4 doações num período de 12 meses. Pré-triagem. Qualquer um que chega pode doar sangue? Não. Nós vamos verificar sinais vitais, como, por exemplo, peso. O indivíduo pode ter um peso mínimo de 50 quilos, tá? Mas quando você chega no Hemocentro, o peso mínimo, entre aspas, vai ser de 52 até um pouquinho mais, dependendo da época do ano, porque nós vamos pesar o indivíduo, obviamente, vestido, né? E nós temos que descontar a roupa que ele está usando. Por que existe esse peso mínimo? Na bolsa de doação de sangue, nós precisamos manter uma proporção entre sangue e o anticoagulante utilizado. Eu não posso nem pôr pouco sangue, nem muito sangue. Tá? Então, existem 2 tipos de bolsa, uma que coleta 410 ml, e para que eu colete este volume 410, o indivíduo deve ter, no mínimo, 50 quilos, e outra bolsa que coleta 460 ml. Esse 460 ml nós colhemos para o indivíduo masculino e para mulheres com mais de 60 quilos, tá? Ah, mas e se pesar mais de 100 quilos, pode doar 2 bolsas? Não, não pode, né? A doação máxima é de 460 ml, tá? Sinais vitais, altura, a pressão, não pode estar nem hipotenso, nem hipertenso, o pulso também não pode estar nem bradicárdico, nem taquicárdico, não pode estar febril, então nós vemos as condições gerais do indivíduo e vemos, tá, a sua taxa de hemoglobina. O mais utilizado é a hemoglobina. Porque se o indivíduo tiver anemia, não tem sentido ele doar algo que lhe fará falta, né? Então, nós temos parâmetros mínimos. Mulher deve ter, no mínimo, 12,5 gramas por decilitro de hemoglobina para estar apta à doação e homem, 13 gramas por decilitro. E aí existe uma entrevista, que nós chamamos de triagem, da qual eu participo. Olha que interessante, né? Às vezes vocês poderiam imaginar, não é o médico que tem que fazer isso, nós precisamos ter um médico, sim, na triagem ou no hemocentro. É ele que dará conta se houver intercorrências, mas a seleção propriamente dita não
é uma exclusividade do médico, tá? Então, nós vamos ver se ele não tem um comportamento sexual de risco, se não usa droga, depende do medicamento que está utilizando, poderá doar sangue ou não estará impedido de doar sangue. Por exemplo, se a pessoa usou antibiótico, ela, depois do término do uso, ela tem que dar um intervalo pelo menos de 3 semanas para a doação de sangue. Se a pessoa usa um anticoagulante, ela não pode doar sangue, né? Se a pessoa é diabética, né, já que diabetes é algo bastante frequente no nosso meio, será que ela pode doar sangue? Se ela não for insulino dependente, ela pode. Se ela for insulino dependente, ela não poderá doar. E o hipertenso, que também é algo bastante comum no nosso meio, ele pode doar sangue? Tá? É uma regrinha que não é bem assim, mas que a gente usa para guardar, né? Os medicamentos terminados em ol não doam sangue. Então, por exemplo, quem toma o propanolol não pode doar, tem que estar há pelo menos 48 horas sem o uso desse medicamento. Mas nós não podemos pedir, né, para que o indivíduo pare de usar a medicação. Mas se ele usar um enalapril que termina em il, ele pode doar. Então, dependendo da medicação, doa-se ou não doa-se sangue. Doenças pregressas, doenças, né, que o indivíduo tenha. Por exemplo, quem tem doença cardíaca não doa sangue. Quem fez uma neurocirurgia não doa sangue. Ah, mas se eu quebrei o braço e fiz uma cirurgia ortopédica, tem um tempo de carência. Ah, eu precisei fazer um procedimento invasivo, tipo endoscopia, tem um tempo de carência, né? Então, essa entrevista realmente vai verificar se o indivíduo está apto ou não à doação. Mas e se o indivíduo mentir? A gente espera que não, mas ainda existe uma última chance. Todo mundo que doa, né, se declara, né, ok, que o sangue não tem risco, né, isso é feito de forma separada à triagem, né, é um voto de autoexclusão. No final do dia, nós conferimos todas as autoexclusões, se alguém se autoexcluiu, os exames serão realizados, mas todo esse sangue será descartado, mesmo que os exames venham negativo, porque nós temos um período de tempo em que a pessoa tem contato com uma doença, entretanto, isso não é visualizado nos exames laboratoriais. Então, se a pessoa se auto-excluir, nós iremos descartar tudo que foi coletado das bolsas de sangue. A coleta, propriamente dita, né, muita gente fala assim, nossa, mas nessa época de pandemia eu vou lá, né? Ou, nossa, será que corro o risco de contrair alguma coisa? Não, tudo é estéril, e para quem nunca doou, né, as bolsas, elas são duplas, triplas ou quádruplas, dependendo dos hemocomponentes que nós iremos separar, mas nós enchemos apenas a primeira, as demais são para que nós separemos os hemocomponentes. Sempre após a doação, é necessário que o indivíduo se hidrate, tá? Minimamente se hidrate, e também nós ofertamos um lanche para aquele que quiser comer. Tá? E aí o indivíduo está liberado. O sangue ainda continua, tá? Então, se não tem nenhuma intercorrência, se a pessoa não se auto-excluiu, esse sangue continua para a parte de produção. Então, o fracionamento. Então, como falei, tá, ninguém recebe o sangue total. Esse sangue, ele é fracionado. Eu posso, né, fracionar em concentrado de hemácia, concentrado de plaqueta, plasma fresco e depois produzir crio precipitado. Tá? Então, eu vou fracionando este sangue. Tá? Aqui tem um esqueminha, né, de como nós podemos fracionar, né, este sangue, tá? Chegando até outros derivados, não apenas componentes, mas derivados, como, por exemplo, albumina, globulinas, o concentrado de fatores de coagulação, tá? Então, o sangue, nós vamos processá-lo e separá-lo. Aí tem a triagem laboratorial, né, para saber se esse sangue, ele estará
apto ou não a ser utilizado, né? Se ele não tem nenhuma doença, não irá transmitir alguma coisa ao indivíduo que irá receber. Os testes sorológicos que deverão ser feitos em todas as bolsas de sangue, né, são os exames para o HIV, sífilis, HTLV 1 e 2, doença de Chagas, hepatites, tá? Hepatite B, hepatite C. A biologia molecular, ela irá fazer carga viral, não apenas a pesquisa de anticorpos, mas carga viral de HIV, HCV e HBV. Nós fazemos, como eu já comentei, a pesquisa de hemoglobinopatias, principalmente a de hemoglobina S, e testes imunohematológicos que nós fazemos, a classificação, né, do sistema BORH, né? Quando nós vamos transfundir, nós fazemos pesquisa de anticorpos irregulares. Se for um receptor que tem uma necessidade muito grande, né, e constante de transfusão, nós temos algumas doenças nas quais o indivíduo recebe sangue periodicamente. Esse sistema de classificação ABO e RH, ele é considerado, né, são considerados sistemas maiores, mas nós temos sistemas menores, MN, DUF, KEL, né, existem diversos. Quando nós expandimos essa tipagem sanguínea, nós chamamos isso de imunofenotipagem. Então, também, não para todo doador, mas para aquele doador de repetição e para tipos específicos, dependendo do nosso receptor, nós muitas vezes expandimos a tipagem para que nós possamos fornecer um sangue mais compatível com aquele que o indivíduo tem. E o resultado? Né? Fez o exame. Se estiver ok, a carteirinha do doador vai dizendo que está ok. Se der algum exame positivo, alguma sorologia positiva, nós convocamos novamente o doador, tá, para realizar um novo teste. Vocês têm ideia do porquê nós temos que reconvocar o doador? Se todo mundo, né, se não precisou fazer, conhece alguém que já fez algum exame de sangue, normalmente os laboratórios solicitam que o indivíduo vá em jejum fazer a coleta de sangue, né? Entretanto, na doação de sangue, o indivíduo não pode doar sangue se ele estiver em jejum. Ele tem que estar alimentado. Não com uma alimentação rica em muita gordura, não muito gordurosa, mas ele não poderá estar em jejum. E quando nós não estamos em jejum, pode acontecer de termos falsos positivos em alguns exames. Então, nós reconvocamos o doador, fazemos a coleta, como se faz no laboratório, em jejum, para confirmar, e caso se confirme a doença, né, para a qual a sorologia deu positiva, nós fazemos o encaminhamento deste indivíduo para tratamento e acompanhamento. Tá? Isso é função também da parte da doação de sangue, e no qual nós farmacêuticos também participamos. Armazenamento, né? Tem toda uma normatização, o que é armazenado, né, a temperatura de geladeira, né? Por exemplo, o crio precipitado, ele já é congelado, como e por quanto tempo nós iremos armazenar cada hemocomponente, tá? Cada hemoderivado tem a sua especificidade. Depois disso é feito o controle de qualidade, tanto microbiológico quanto quanti-qualitativo, e aí sim esse sangue está apto a ser liberado para uso. Então, também isso é um esqueminha de produção e armazenamento, né, com as suas temperaturas e o que a gente guarda a temperatura de geladeira, o que a gente congela, tá? E aí vem a transfusão, tá? A transfusão tem a solicitação do hemoderivado, as provas pré-transfusionais, para nós vermos, né, se aquele hemocomponente
é passível de ser transfundido naquele paciente, se nós não teremos, né, pelo menos por esses quesitos, alguma reação transfusional. Temos a transfusão, propriamente dita, e o acompanhamento deste indivíduo para ver se não ocorrerá nenhum tipo de reação transfusional. E isso é a etapa da hemovigilância. Caso haja alguma reação, nós temos, né, que relatar e temos que intervir. Tá? Na hemovigilância, nós temos a participação do farmacêutico, desde, por exemplo, né, se está tendo alguma reação do tipo anafilático, de ajudar a prescrever medicamentos. Se foi uma reação febril, nós vamos voltar naquele controle de qualidade, ver se aquele material realmente estava estéril, né, se teve alguma intercorrência ou contaminação no processo. Tá? Então, nós temos algumas normativas, né, a seguir para garantir, né, que não ocorra novamente e garantir a qualidade, né, do sangue ou do hemocomponente transfundido. E tem o descarte, né? Acho que todos nós já estamos num momento um pouco mais habituados com o descarte seletivo de materiais, né, na nossa própria casa. Talvez nas nossas residências nós não tenhamos, né, alguns materiais do tipo infectante, químico, radioativo, mas nós temos descartes diferenciados para cada tipo de material. E isso tem que ser respeitado. Então, para que nós conheçamos, pelo menos virtualmente, um pouquinho da nossa estrutura, né? Este é o Hemocentro do Hospital Universitário. É uma foto não tão recente. Atualmente, se vocês passarem na frente do Hemocentro, nós já temos o que seria a nossa maternidade e que hoje, né, encontra-se como o nosso hospital de retaguarda para o Covid. Né? A doação, propriamente dita, né, nós temos cadeiras individuais de doação, né, a equipe, né, que faz, então, a coleta deste material. Então, um pouquinho mais de doação, né, para vocês. No Hemocentro, nós também temos a doação específica de plaquetas, de um hemocomponente específico. Ao invés de nós doarmos o sangue como um todo e depois processarmos, o indivíduo vai e doa só a plaqueta. Como que ele consegue fazer isso? O sangue passa numa máquina similar a uma máquina de hemodiálise, tá? E ela filtra o sangue e recolhe esse conteúdo, né? As plaquetas, produzindo assim diretamente este hemocomponente. Às vezes vocês vão falar assim, mas por que está doando sua plaqueta, não doa o sangue todo e depois produz plaqueta? A plaqueta é o nosso hemocomponente de menor vida média, de menor vida útil. Tá? Nós temos que utilizá-lo em até 72 horas, né? Diferentemente de outros componentes que têm um tempo maior de duração, a plaqueta nós temos que usar. Para vocês terem ideia, o farmacêutico que controla o estoque desses hemocomponentes, quando a gente vai para a triagem clínica, tem o alvo do dia. Quantas bolsas de plaquetas nós precisamos coletar? Tá? Quem define não é muitas vezes nem o tipo sanguíneo ou quantas bolsas eu quero, mas quantas bolsas de plaqueta. A plaqueta, ela é coletada na bolsa tripla de doação. Quando eu não vou produzir plaquetas, eu faço a coleta de sangue em bolsas duplas. A bolsa dupla, ela tanto comporta 410 quanto 460 ml, né? E é uma economia, né? Você usar uma dupla quando você não tem necessidade de produzir plaqueta. Então, o nosso alvo de utilização de bolsas triplas e doações, ela vem oriunda desse consumo de plaqueta. E quem nos avisa o quanto precisamos naquele dia é o farmacêutico responsável, né, pelos hemocomponentes, pela utilização desse para saber como está o nosso estoque.
A parte, então, de produção dos hemocomponentes, nos quais nós iremos separar, as bolsas são pesadas, centrifugadas, né? Os hemocomponentes separados, né? Então, cada bolsa com o seu respectivo hemocomponente, e depois esse material é armazenado, né? Os exames são realizados, né? É armazenado até a sua distribuição, e depois ele segue o caminho até a utilização num indivíduo, né, que tem uma necessidade transfusional. Embora essas duas fotos não sejam do Hemocentro, a da esquerda é pré-pandemia, por isso estamos todos sem máscara, né? Já a da direita já é, né, na pandemia, inclusive é bem recente, talvez um dos alunos vocês conheçam, o Pedro, né, que eu acho que é dos alunos que estão cursando farmácia, o Pedro, né? Só para vocês também saberem, nós temos residência, né, em farmácia, análises clínicas, algumas das pessoas na foto de máscaras e também nas sem máscaras são residentes, né? Esse é o nosso laboratório, né, onde nós também realizamos exames para o Hemocentro, né, e como em termos laboratoriais eu convivo mais com o laboratório de hematologia, trouxe a nossa equipe, né, para vocês. Ninguém trabalha sozinho, somos uma equipe. Então, pessoal, o farmacêutico não trabalha apenas com medicamentos, ele trabalha com qualidade de vida, porque nós podemos produzir, né, um insumo, a partir do sangue, um hemocomponente, né, que vai salvar vida, que vai melhorar a qualidade de vida de um indivíduo, e isso é fantástico, né, e é função nossa e atribuição nossa. Como vocês viram, existe legislação específica, é um mercado de trabalho no qual nós podemos nos inserir e é extremamente interessante e gratificante. E, gente, doar sangue não dói, não faz mal, basta que sejamos aptos à doação, né? E nós podemos estar ajudando diversas pessoas de diversas maneiras, mesmo sem sermos profissionais formados. Todos podemos doar sangue a partir dos 16 anos. Dos 16 aos 18, acompanhado de um maior responsável, mas a partir dos 18, todos nós podemos, né, doar. E aos futuros farmacêuticos, né, eu quero dizer um obrigado hematológico sanguíneo e lembrar que amor e dedicação são os nossos princípios ativos, que tudo aquilo que nós fizermos, né, com amor e dedicação, nós estaremos fazendo, né, de uma forma mais efetiva, mais humana, porque nós temos que lembrar que, independente de trabalharmos com medicamento, na produção de um medicamento, de nós trabalharmos na dispensação de um medicamento, na atenção farmacêutica, na realização de exames, em banco de sangue, em qualquer área, em marketing, propaganda, em qualquer área que for, tá? Por trás disso tudo, a nossa intenção é o bem-estar, é a qualidade de vida de uma outra pessoa, tá? Nós trabalhamos com vida, com ser humano, né? E não com o insumo farmacêutico, com o princípio ativo, né? Eles são um meio para que nós possamos atingir e impactar positivamente a vida de outra pessoa. Eu vou deixar aberto, né? Às vezes, para quem nunca viu a atuação do farmacêutico em Hemocentro, pode ser um pouquinho maçante, porque ainda, principalmente para os que estão começando, não viram nada a respeito, até mesmo para quem já está no curso, às vezes não é uma área de conhecimento, né, não sabe que nós temos tanta inserção, atuação, né, então, aguardando
as perguntas. Obrigada. Obrigado, professora. Foi bem importante, né? Eu mesmo estou no curso há 2 anos, não tinha tanta informação sobre a área assim. A gente acabou recebendo algumas perguntas aqui, né? Foi passado pelo pessoal. A gente pode prosseguir para a etapa de perguntas aí, se o professor se sentir confortável? Sim, tranquilo, podemos. Ó, tem alguns aluninhos falando que saudade de vocês, saudade, gente. Tá? Nos encontraremos. Vocês não estão livres de mim. Nos encontraremos, sim. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta foi mandada aqui foi: o que acontece se for encontrado algum exame laboratorial alterado na doação? Vamos lembrar que na doação são feitos aqueles exames, né, de doenças transmissíveis pelo sangue. Tá? Muitas vezes a gente tem doador que fala assim: ah, vai fazer glicemia? Não, eu não vou saber se você é diabético, né? Nós vamos fazer exames de doenças transmissíveis pelo sangue. Tá? Se o resultado for positivo, então vou só explicar alguma coisa de laboratório que talvez vocês não saibam que seja interessante. Imagina uma régua, tá? Que aí fica bem facinho de compreender. Uma régua de 0 a 10. Quando você vai num laboratório, a gente vai considerar um exame hipotético X se ele for maior que 5 nessa régua. Em banco de sangue, a gente puxa isso para baixo. A gente fala que acima de 4 já estaria positivo. Esse é um aspecto, então, que às vezes vai dar positivo e que a gente vai precisar confirmar. Tá? Por que a gente puxa essa reguinha para baixo? Para ter a maior qualidade e segurança do sangue transfundido, para que quem vai receber tenha segurança. Além de puxar essa reguinha para baixo, tá? Lembre que eu não colho sangue em jejum. Né? O indivíduo já colheu e esse sangue que tem um pouquinho de lipemia, ele pode interferir. Por exemplo, ele pode dar um sífilis reagente e a pessoa não ter nada. Você já pensou falar assim, tá? Renato, vou brincar com você. Renato, seu sífilis deu positivo. Nossa, né? Olha o impacto na vida da pessoa, né? Ó, Renato, deu uma alteração no teu exame, nós vamos repetir. E aí a gente explica para o doador toda essa sistemática. Porque também a gente fala assim, Renato, vem repetir seu exame de sífilis, né? Já infarta na hora, não dá para ser assim, tá? Então, caso seja positivo, o doador ele é reconvocado, nós conversamos, explicamos e marcamos uma data para que ele venha fazer a recoleta. Na recoleta, nas condições ideais e usando os parâmetros laboratoriais de uma coleta normal, digamos assim, de diagnóstico, aí sim nós diremos se é positivo ou negativo. Caso seja positivo, né, ele será encaminhado ao médico para tratamento e acompanhamento. Nós damos seguimento no acompanhamento deste doador. Tá? Se positivo, ele estará bloqueado para a doação de sangue. Ele se torna inapto definitivo. Isso entra hoje com o sistema informatizado, é muito mais tranquilo, tá? Ele entra primeiramente no local, depois na rede Emepar e depois na Hemorrede. Ele deixa de doar, tá? Em qualquer local. Eu estou vendo lá que alguém está perguntando a Tenolol, não sei se é a questão em seguida, mas estão ali perguntando bastante. Era a questão em seguida. Tá. Se ela terminar Então, de responder, a gente assim, pode passar. pessoal, alguns medicamentos, a Tenolol foi um exemplo, existem vários medicamentos, tá, nas quais a gente não pode doar. Por quê? Nós temos que imaginar que quem vai receber sangue já não está numa condição adequada, senão não estaria recebendo. Tá? Então, nós não podemos interferir com os medicamentos que o indivíduo deve estar utilizando, além do sangue que ele vai receber, tá? E o atenolol, em termos de vida média e potência, ele realmente diminui a pressão. Quem tem uma necessidade transfusional de plasma ou concentrado de hemácia já está hipotenso. Eu não posso diminuir ainda mais a pressão, tá, desse indivíduo,
podendo levar até um choque, tá? Então, alguns medicamentos eu não posso ter. Pela RDC, o que consta é 48 horas sem uso, tá? Mas, numa triagem pontual, que eu não tenho toda a história do paciente, eu não conheço como a evolução desse paciente e nem é o local para isso, nós não podemos sugerir que ele simplesmente pare de tomar medicação e volte dali a 2 dias. Tá? A nossa conduta é pedir para que ele converse com o clínico dele, com o médico responsável que prescreveu essa medicação, se há a possibilidade de trocar por algum medicamento que lhe permita doar sangue. Caso não haja, nós instruímos o paciente que a doação de sangue é um ato de amor e boa vontade e que ele poderá fazer atos desta natureza de uma outra maneira, que não a doação de sangue. Tá? Vou citar um exemplo que não é atenolol, tá, pessoal? Até 2017, o paciente asmático podia doar sangue, e eu era doadora. Tá? Na nova versão, o asmático grave, que sou eu também, faço medicação de uso contínuo 3 vezes ao dia, 2 medicamentos diferentes, um terceiro se houver necessidade. O asmático grave é inapto definitivo. Tá? Eu fiquei muito magoada, como assim não vou poder mais doar sangue? Aí o pessoal falou assim para mim, ué, você não conversa com os doadores, né, que é um ato de amor e boa vontade, faz outra coisa, porque doar realmente não pode doar. Por que o asmático não pode doar? Porque eu posso ter uma crise de asma, tá, e ter uma parada durante a doação. Então, não doa. Eu não posso pôr em risco a vida do doador que veio fazer um ato de boa vontade. Então, tem alguns critérios. Alguém falou que João, existe, tá? Eu me adiantei, Renato, desculpa. Mas não sei se era essa a pergunta, mas já vamos lá. Gente, imagina assim, vamos ver a situação de doação de sangue, tá? Primeiro, fisiologicamente, o sexo masculino, o homem, sente mais a doação que a mulher, por uma razão bem boba. Mulher é um ser programado a perder sangue. Nós perdemos mensalmente. E é por isso também que doamos menos vezes num período de 12 meses, tá? Como nós já temos a perda menstrual, o nosso organismo, ele é acostumado a perder sangue, tá? A mulher que desmaia numa doação de sangue, ela desmaia mais por uma questão emocional e psicológica do que fisiológica. Já vocês, homens, né, os meninos, quando que vocês perdem sangue? O Renato perde sangue na hora de fazer a barba, lá erra aqui, né, milimetricamente, faz um cortinho. Mas olha o volume de sangue perdido, quase nada. Né? Então, o organismo, ele sim, ele sente. E sempre que você tira volume, você diminui a pressão. Tá? Lembre-se em farmacêuticos, né, quem já viu, que diuréticos, eles são associados a hipertensos, né? Você pode associar os diuréticos para que você controle, abaixe essa pressão. Por quê? Porque você diminui o volume. Na doação, você diminui o volume, você está hipotenso e teu organismo ainda não se recuperou disso. Aí você vai fazer uma atividade física que exige mais do organismo. A probabilidade, tá, de você passar mal é muito grande. O quão mal passar não dá para mensurar. E aí você vai correr o risco, né, de ter uma parada, ter um mal súbito, né, porque desobedeceu, né, a recomendação de não ter atividade física pós-doação. Então, a gente não recomenda atividade física, atividade de risco. Ai, posso doar sangue e ir pilotar o avião? Só se for sozinho, não leva ninguém junto, porque é uma atividade de risco. Posso doar sangue e subir no telhado para trocar a antena da casa? Também não deve fazer isso. Nada que tenha risco, porque você realmente pode ter uma queda de pressão, passar mal, e isso é uma coisa que você não controla. Então, realmente é contraindicado. Renato, mas alguém perguntou alguma coisa. Sim, ele perguntou, para doar sangue, deve ser acima de certo peso e de altura também?
acima de 50 quilos é o mínimo, tá? Uma curiosidade, não é da doação, mas uma curiosidade geral, tá? Todo mundo fala assim, eu vou fazer uma pergunta, pode responder no chat ou pode abrir o microfoninho e falar. Quantos litros de sangue tem uma pessoa? 4 a 6 litros. Peter, você que respondeu. E um nenê, quanto tem? E um quê? Bebê, recém-nascido. Ah, Coisinha fofinha, pequenininha. deve ser menos, sei lá, uns... Deve ser bem menos, né? Bem menos. Então, olha assim, pessoal. A gente fala de 4 a 6 litros porque a gente tem tudo aquilo que é média. E como aluno, vocês já fizeram prova. Média esconde a diferença. Se tirou 8, 8, 8, média 8. Se tirou 6, 8 e 10, a média permanece 8, concorda? Então, é uma média. Mas, mais ou menos, a gente estima o volume sanguíneo corpóreo total, tá? Pegando o peso bruto da pessoa, tá? 7%. Então, por exemplo, 70 quilos. 7 vezes 7, 49. Tem 4,9 litros de sangue, mais ou menos. Esse é o cálculo que nós fazemos. Na bolsa de sangue, nós temos que manter uma proporção mínima de quantidade de sangue para o anticoagulante presente. A menor quantidade de sangue são 410 ml doado para aquela quantidade de anticoagulante existente. 410 ml no indivíduo com menos de 50 quilos representa muita quantidade de sangue. E se nós perdermos mais de 10, 15% de sangue numa perda aguda, e a doação é uma perda aguda, é tudo de uma vez, o indivíduo pode entrar em choque hipovolêmico, tá? Então, o peso é o mínimo, 50 quilos, tá? Menos 50 não doa. Ah, mas estou com 49,800. Não doa, tá? Simples assim, 50 quilos, tá? E eu também, obviamente, não vou pedir para nenhuma menina, né, engordar para chegar no peso de doação, né? Doa quando tiver peso. Tem peso máximo? Na verdade, o peso máximo, você sabe quem determina? Alguém tem ideia? A cadeira de doação, porque ela suporta um peso máximo. Entenderam? A nossa cadeira suporta até 180 quilos. Tá? E a gente, então, estabeleceu no hemocentro que a gente aceita doador até 150 quilos. Para não correr o risco do doador sentar na cadeira para doar e quebrar o equipamento e se machucar. Tá? Então, aí a condição não é por causa do volume sanguíneo. Tá? E um obeso mórbido, ele tem comorbidades que talvez não permitam a doação, ele vai ser inapto. Tá? Então, assim, o máximo, quem determina, a princípio, é a nossa cadeira. O mínimo, 50 quilos. Professora, a próxima pergunta é do Rodrigo. Ele perguntou: estou finalizando a graduação e pretendo abrir um banco de sangue para animais. Saberia informar algo sobre esse assunto? Ó, eu não sei exatamente a legislação para isso, tá? Mas em termos de volume, existe essa questão do volume, os animais doam volumes bem menores, existe bolsa específica para animal, e eu não sei como que é tipagem sanguínea animal, porque até onde eu saiba, por exemplo, em cachorro A doa para cachorro B, né? Qualquer cachorro doa para qualquer cachorro tendo porte. Eu não sei se eles não têm tipagem diferente, realmente eu não entendo muito disso, né? Mas é bacana, é um local de atuação, tá? Não precisa ser só veterinário, né? Mas se você tiver interesse, a gente pode perguntar lá na veterinária, né? Eu vou deixar meu e-mail de contato, se você tiver interesse, depois eu pergunto, você me escreve, me lembrando, me cobrando, e te respondo com mais propriedade. Alguém fez um comentário ali que passou mal, doou e passou mal. Sim, a Maria, ela comentou que, professora, quando eu doei sangue eu tinha 55 quilos e desmaiei. Estava bem, não estava com medo. O que poderia ter acontecido? Então, minha querida, mulher, a princípio, não é
para passar mal. Mas cada um tem uma sensibilidade diferente, tá? Você doou uma vez só? Doou mais do que uma vez já? Só desmaiou naquela vez? Desmaia sempre que vê a agulha? Como que é? Maria, conta aí para nós. Foi na primeira vez. Então, às vezes o organismo, naquele momento, se ressentiu, tá? E agora está habituado. Porque realmente, ó, experiência. Antigamente, nós tínhamos a coleta externa do Hemocentro. Nós íamos nas faculdades, íamos em igrejas, né, íamos em diversos locais fazer a coleta. Não era nem com ônibus, não. Nós montávamos uma sala de coleta no local em que nós íamos coletar, tá? Quando eu estava na coleta externa e falava que nós íamos numa determinada universidade à noite, eu arrepiava, porque era um curso francamente masculino, onde a maioria era homem, e a nossa coleta sempre foi assim, das 7 às 10h30 para a gente ir embora às 11. A gente, naquele local, sempre programava das 7 às 15 para as 10 para ir embora à meia-noite, tá? Porque o ser masculino passa mal, tá? Não está programado, para perder sangue. Ah, mas e a mulher? Eventualmente passa, mas para cada uma que passa mal, tem uns 5, 6 homens que passam mal, tá? É muito mais comum em homem. A mulher tem outra coisa também, gente. A princípio, homem, ele, mesmo o que tem só 50 quilos, ele doa a bolsa de 460 ml. Eu normalmente não, porque isso o triador tem a liberdade de pedir um volume um pouco menor. Eu deixo como 410. Mas o indivíduo, independente de ser masculino ou feminino, quando ele é muito longilíneo, sabe, magrinho, tá? Às vezes tem 55 quilos, mas tem 1,70 m, 1,70 m e pouco, tá? Esse é um forte candidato a passar mal. Quanto mais longilíneo, é mais fácil passar mal, tá? Mas aí eu não saberia explicar o porquê, mas é algo que a gente percebe na prática. Professora, agora uma pergunta minha. Sim. Aconteceu comigo e com a minha cunhada. Foi em anos diferentes, né? Quando eu doei sangue, ficou uma grande mancha no meu braço. E com ela a mesma coisa, só que a gente não fez esforço. A gente deve ter uma preocupação, assim, quando aparece essa mancha? Deve ter algum procedimento a tomar? Na doação de sangue, ela não deve ficar marca. Ela não deve ficar marca. Mas o que aconteceu nos dois casos? Quando nós fazemos punção, até na coleta de sangue, a pele, ela fecha rapidinho. O vaso não, o vaso demanda mais tempo. E muitas vezes, tá, a gente acha que não está fazendo esforço com o braço, mas o fato de movimentar, tá, você estica e encolhe o vaso, e dependendo do período em que você fez isso, às vezes até no dirigir, trocar marcha, alguma coisa, tá, que não é um esforço, mas nessa movimentação, tá, você fez um extravasamento de sangue para embaixo da pele. E é isso que faz essa mancha roxa. No Hemocentro, quando a mulher vai doar, eu peço para não carregar a bolsa com o braço que doou sangue. Tá? Meninas, né, me corrijam se estiver errado, bolsa de mulher tem tudo e mais alguma coisa. Eu não sei o que a gente carrega lá dentro, parece que carrega tijolo, pedra, é um chumbo. Né? E fala assim, mas é só a minha bolsa. Tá? E aí fica com uma mancha roxa. Quando acontece, tá, de ser uma mancha grande ou ficar edemaciado, né, que você vê que teve bastante extravasamento de sangue, a gente normalmente instrui que, se isso ocorrer, o doador deve voltar ao Hemocentro, tá? Porque não é algo que deveria acontecer. Ó, na área de hematologia, isso é uma pergunta, depende do que você quer fazer em hematologia. Num laboratório de análises clínicas que tem hematologia, a graduação, ok, tá? Não, você não precisaria de nenhuma pós-graduação. Entretanto, o mercado, né, absorve mais os pós-graduados. Né? Em termos de análises clínicas, não só hemato, absorve mais os residentes,
do que quem faz uma especialização ou coisa do tipo. Não que a especialização não seja absorvida também, mas são mais requisitados, né, os indivíduos que fazem residência, tá? Tanto nessa área de análises clínicas quanto na farmácia hospitalar. Eu diria assim, João, doação de medula óssea. Doação de medula óssea, tá? Nós fazemos o cadastro de medula óssea. Tá? O cadastro de medula óssea, a coleta é feita pelo hemocentro. Tá? E qual é a coleta? É um tubinho de sangue a mais, que inclusive se o indivíduo for doar sangue, a gente pede para fazer o cadastro primeiro, porque na coleta, né, da doação a gente já colhe esse tubinho a mais para o cadastro da medula óssea. A responsabilidade de convocar é o REDOME, tá? É a rede, tá? Nacional da medula óssea, tá? É o REDOME que convoca. No HU, nós somos parceiros do REDOME, porque o HU, ele tem o transplante de medula óssea. Então, se houver um doador compatível de medula, antigamente o indivíduo tinha que se deslocar até onde estava o paciente. Hoje, nós, ao invés de mandarmos o doador, nós mandamos só as células. A gente colhe, tá, no HU. Colhe no hemocentro, mas vinculado ao HU. Não é o hemocentro em si. O hemocentro é quem faz o cadastro, tá? Isso, mas como somos parceira, né, da rede, nós fazemos coleta quando possível. Mas não é um centro de coleta específico, é porque nós nos tornamos parceiros por causa da unidade de transplante de medula óssea. Porque nós já fazemos coleta, né, de célula-tronco para esses pacientes nossos do transplante. Se ninguém tiver mais alguma questão, a gente pode encerrar essa etapa. Queria pedir desculpa pelo ocorrido no meio da etapa de perguntas e quero reforçar para vocês não compartilharem um link, né? Então, o link está sendo enviado pelo e-mail, então acessem por lá e, por favor, não compartilhem. Renata, antes de terminar, vou falar de novo. Pessoal, parabéns para quem doou, né? Fico muito feliz, né? Aquele que tem vontade, não passe vontade, né? Vá doar. E uma mensagem que eu queria deixar para vocês é que tudo aquilo que nós fazemos, né, de coração, com paixão, não é peso, né, é prazeroso. Se você ainda não sabe que área você quer seguir, pelo menos tente definir aquilo que você não gosta, tá? Para que você não tenha que fazer todo dia algo que você não é afim. Imagine eu, há mais de 30 anos na Hematos, todo dia eu torcesse o nariz para hematologia, né? Que infelicidade. Tem que acordar feliz que vai, né? Tem que gostar da área de docência, ficar feliz que vai ver os alunos dar aula, participar de evento, né? E não achar que isso, né? Fora do horário, vou participar. Então, descubram aquilo que vocês gostam, ou pelo menos eliminem aquilo que vocês não gostam, porque o nosso leque de opções é muito grande, tá? E não tem a área que é a melhor ou a pior, tem a área com a qual você vai se identificar e você vai ser feliz naquilo, tá? Então, procurem, tá? Outra coisa, gostaria muito, imensamente, de convidá-los a conhecer o Hemocentro, mas durante a pandemia só como doadores, tá, pessoal? Até eu retornar à aula presencial, eu não posso chamá-los para a gente fazer um tour por lá, tá? O Hemocentro também não é do Hemocentro, embora esteja fisicamente instalado no Hemocentro, nós temos um laboratório de histocompatibilidade que é extremamente interessante, né, para que vocês conheçam, mas tem que esperar o presencial, tá? Mas assim que nós voltarmos, todos estão convidados. Até lá, né, estão convidados como doadores, tá? Alguém falou alguma coisa no chat, mas eu não consegui acompanhar. Foi uma pergunta da Jaqueline, né? Ela perguntou como funciona o estágio nessa área e é a partir de que ano de farmácia? Depende da área que você está falando, minha querida. Tá? Jaqueline,
Nós temos dentro da Ematum uma atividade, né, de formação complementar, que nós aceitamos, inclusive, calouros. Entretanto, devido ao distanciamento que nós precisamos manter, tá, nós não estamos conseguindo acolher muita gente, porque o laboratório não é tão grande, né, e vai depender da disponibilidade de horário. No Hemocentro, aí depende do que você gostaria de fazer, né? A parte de imunematologia, dos testes pré-transfusionais, aí a gente pede que a partir do 3º ano, para ter um pouquinho mais de noção já da parte laboratorial, de exames e tal, para poder aproveitar melhor o estágio, tá? Aí tudo depende do que você tem interesse. Seria isso, Renato. Obrigado, professora. Nós, a organização do segundo mês da FAR, agradecemos sua participação. Professor Nilson, se quiser comentar alguma coisa. Então, eu gostaria de, né, agradecer a professora Sandra aí por essa disponibilidade de estar falando aí, né, sobre mais uma área, né, da farmácia, essa imensidão, né, de possibilidades. Confesso que não doei ainda, né, tenho um pouquinho de receio, mas não desmaio não, né, mas assim, pois é, cadê? Decepcionada, professor, decepcionada. Preciso tomar coragem, né, mas agradecer a professora Sandra, né, e também parabenizar a comissão, né, organizadora. Estamos iniciando aí esse mês, né, quando eu doar, viu, Ana? Eu aviso vocês, tá bom? Então, muita aula, muita aula. Mas, assim, agradecer, né, a professora que já começou abrilhantando e, com certeza, vou junto com os meninos, né, muitas informações eu também não conhecia, até mesmo, né, pelo distanciamento em relação à área, né, e nesse início desse Mesafar, professora, a interferência, né, que a gente que está ajudando eles a realizar o evento, né, é mínimo. O empenho aí, né, o empenho é todo da comissão organizadora, né, e só para constar, já que, né, está gravando aí, temos inscrições, né, de mais de 200, exatamente 227 alunos, né, das mais diversas localidades do Brasil. Estava olhando aqui, são 76 localidades, né, então, com certeza, essa divulgação do evento, né, e o alcance com que esse sistema online, né, Rodrigo, obrigado aí, né, pelo prestígio aí da Universidade Federal, tá? A gente pediu para alguns coordenadores de pós-graduação, sabe, do Brasil aí, fazer a divulgação nos cursos, acho que também surtiu um pouquinho de efeito, né, e essa possibilidade da gente fazer esse encontro remoto abre fronteiras, né, e fico muito, muito, muito agradecido e orgulhoso, professora, que a farmácia, né, da UEL está, né, bem representada nessa área muito importante, muito importante, muito importante, né, na atuação. E assistindo a palestra, a gente vê também as inúmeras possibilidades dentro né, de estar trabalhando no Hemocentro, sabe? Então, você vai ampliando ainda mais, né? E o Hemocentro é uma das áreas, mas as infinitas possibilidades, né? Então, professora, muito obrigado mesmo pela disponibilidade aí de estar falando para todos esses meninos, né?
Obrigado mesmo, senhor. E Eu que parabéns pela agradeço. organização. É sempre um prazer estar com vocês. Gente, se vocês soubessem como sou apaixonada, né, por vocês de forma geral, né? Gosto de estar, né, com vocês, que a gente consiga trocar experiência. E a maior satisfação é ver vocês felizes, né, e seguindo a carreira que vocês escolheram, né? Não é de um farmacêutico, mas eu achei muito bonitinho. Aconteceu ontem, eu estava indo embora do HU e uma pessoa me parou e falou assim: Nossa, é você, Sandra? Porque, gente, de máscara. Nós ficamos muito esquisitos de máscara, né? Às vezes não nos reconhecemos, né? E aí eu olhei e também não reconheci. Aí ele falou assim: Eu sou o fulano da medicina, eu estou fazendo residência. Você lembra de mim? Você deu aula para mim, não sei o que. Eu falei: Olha, que bacana, né? E ver, então, assim, o crescimento de vocês, o como isso é prazeroso. Ver ex-alunos nossos que são hoje parceiros docentes, que são pesquisadores, que estão pelo mundo, né? Então, que vocês realmente, né, estão numa fase, assim, de começar a trilhar o caminho de vocês, construir conhecimento, e isso é muito prazeroso a gente poder minimamente fazer parte, tá? E estou Então, morrendo de saudade de ver vocês ao vivo e a ao cores. vivo e a cores, né? Não que aqui não seja ao vivo e a cores, mas... Mas é diferente, né? A gente que está Uhum. nessa área aí de docência, a gente sente falta, né? Desse presencial, com certeza, né? E aproveitando também, gente, vocês fizeram uma bela homenagem aí ao Pedro. Super bacana. Tava vendo. Sexta-feira complicada, que Complicado. Eu tava vendo, eu vi uma das fotos, né? Que vocês colocaram na homenagem. E aí eu lembrei de. Eu tinha até falado numa das turmas, eu acho, que ele efetivamente participou, né, da organização do Semafar, que foi em 2019, tá? Porém, eu encontrei uma foto, eu gostaria só de estar mostrando aqui, que a história, né, que a gente viu aí, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Então, sim, prof. Sim. Todos esses meninos, esses dois meus filhos são bem pequenos aí, né? E a reativação, sabe? Para vocês verem aí o empenho de todos esses meninos aqui, ó. Tá? Todos esses meninos. Começou realmente em 2016, né? Inclusive o Vinícius coloca aqui o primeiro de muitos eventos do CA. Foi sensacional a experiência, né? E que venham muitos outros eventos dessa gestão. E aí, uma outra foto aqui dessa turma do CA, né? Então, achei super bacana, super bacana, né? Essa homenagem aí que vocês fizeram para o Pedro, né? É um legado, ele começou de 2016, gente, há 5 anos atrás. Provavelmente eles estavam praticamente que entrando na faculdade, tá? Seria o último semestre, o último ano. Como a professora Sandra falou, meninos, façam o que vocês gostam, façam de coração, façam com empenho, como eles faziam, como ele fazia. Por isso que, quando você faz com muito empenho, com o coração, tá? A gente não faz as coisas, né, pelo coração, mas a gente faz pelos outros. A gente faz pelos outros. E vocês, meninos da comissão, vocês estão fazendo essa parte. Vocês estão fazendo pelos outros, por esses 227 alunos,
que se inscreveram nesse evento. Tá? Então, mais justa homenagem para o Pedro. Tá? Que vocês continuem, se empenhem ao longo desse mês, porque foi realmente um evento que eles começaram, vocês começaram. Eu, professora Sandra, professora Adriana, né, que está na sala 2, às vezes a gente fica tão ausente, é justamente para isso, para que vocês tenham essa autonomia e que vocês demonstrem de coração, né, que vocês têm esse ímpeto, esse empenho, e faça também com que o que eles começaram não deixe morrer. Tá? Quando vocês me convidaram para fazer parte, né, novamente da organização, gente, é um prazer. A gente faz isso por prazer. Né? Com certeza. Eu tenho certeza que a professora Sandra também, né, assim como ela fez essa brilhante palestra, a gente faz justamente o que a professora Sandra fala, de coração. Tá? Então, aproveito também para homenagear o Pedro, né? E ao longo desses 5 anos que a gente, né, esteve junto, tá? Foram vários eventos. O que me marcou realmente foi o de 2019. Mas aí eu lembrei da foto de 2016, há 5 anos atrás. Então temos relativamente uma história. Newton travou. Travou? Travou, Newton. Travou? Voltou? Voltou, professor. Tá. Então, quando eu pergunto para vocês se vocês têm um hobby, é importante também para vocês aliviarem. Não é só faculdade, não é só estresse. Vocês têm que aproveitar também. Aproveitem enquanto a gente está aqui. Bom? Então, professora, novamente, muito obrigado. Muito obrigado. Meninos, muito obrigado pelo empenho de vocês. Valeu mesmo. Obrigadão. Obrigada, gente. Então, hoje, chegando ao fim do primeiro dia de evento, queria agradecer novamente a professor Nilda, a professora Sandra, professor Nilda por estar acompanhando a gente, professora Sandra pela essa palestra que foi muito boa, assim, o feedback do pessoal assim, no chat está sendo muito bom. Para mim também foi, tipo, muito, muito legal conhecer outras áreas, assim, que eu não conhecia. Peço para o pessoal responder o formulário, a palavra-chave foi mandada junto com o link no chat, e aguardo vocês até segunda-feira que vem. Até mais, gente. Até, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Até segunda-feira. É.